repercutir um pouco sobre esse ato do deputado Nicolas Ferreira, uma caminhada que iniciou lá em Minas Gerais e chegou ontem na capital federal por volta das 14h. Eu fui conversar com alguns parlamentares da oposição durante o dia de ontem, durante a noite de ontem, e o que eu ouvi é que quando o Nicolas avisou no grupo, os parlamentares da oposição, que tinha tomado esta decisão de fazer uma caminhada até a capital federal, teve um silêncio, uma surpresa, porque os parlamentares da oposição não estavam esperando que ele fosse tomar esta decisão. Alguns até achavam que esperavam uma decisão que fosse colocada em discussão e aí sim surgisse essa manifestação. Quando Nicolas Ferreira avisa os parlamentares que haveria então esse gesto dele, uma caminhada que ele iria iniciar saindo de Minas Gerais, começaram a conversar então um com o outro. E aí, quem vai, quem não vai, quem vai? É importante ir, é importante se juntar. E aí começou essa discussão e foi esse o resultado. Eles se juntaram, vindo de vários estados, alguns ainda estão de recesso, interromperam agendas e foram até a região de Minas Gerais, outros já com a divisa do estado de Minas com o estado de Goiás para se juntar a Nicolas Ferreira. Mas não tinha uma expectativa que Nicolas, lá em Minas, iria iniciar um movimento sem antes ter uma discussão entre todos os parlamentares. E há um entendimento que sim, o evento como um todo foi um sucesso, mas não era esperado que essa fosse a iniciativa, ou que pelo menos esse fosse o início daquela forma que iniciou. Vamos conversar com os nossos comentaristas. Quero ouvir do Mano Ferreira. Isso, Mano, acaba expondo novamente uma dificuldade em um certo diálogo ou ali até mesmo uma insegurança de alguém acabar roubando a cena, roubando a figura de uma direita que está querendo vencer as eleições em 2026. Há um receio de alguém acabar se aproveitando de uma imagem sem compartilhar com os demais integrantes de uma direita? Pois é, Bruno, mais uma vez há a demonstração de uma grande dificuldade de construção institucional no campo da direita brasileira. A gente tem como exemplo máximo dessa dificuldade o fato de que o presidente Bolsonaro não conseguiu construir o seu próprio partido político, inclusive, né? Enquanto grupos que têm menos capilaridade eleitoral, como o MBL, construíram um partido político para chamar de seu e fazer, a partir disso, a construção institucional com bases locais e toda a estrutura de mobilização que sabemos que um partido político orgânico consegue prover para a atuação política e eleitoral dos candidatos e demais lideranças, o ex-presidente Bolsonaro abriu mão dessa hipótese para acabar virando uma espécie de funcionário do Valdemar Costa Neto. Veja só, ex-condenado pelo Mensalão, quando foi sócio do presidente Lula naquela circunstância. Na prática, quando uma decisão como essa de mobilização do seu campo político, mas diretamente com base na população, sem ter qualquer tipo de deliberação institucional, sem ter uma construção com outras lideranças regionais ou nacionais do seu próprio campo político, o deputado Nicolas Ferreira mostra esse mesmo modus operandi, quando é muito mais importante para o campo da direita essa figura carismática que se comunica diretamente com o eleitor do que essa construção institucional que tem intermediários e hierarquia clara. Quero ouvir também as análises do Acácio Miranda. A gente via essas imagens aqui agora recuperadas do evento de ontem. Acácio, a gente vê que a imagem de Nicolas é muito semelhante quando começa a ter aqueles eventos do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro. Ele viajando, sendo levado nos braços dos apoiadores, até o episódio da facada lá em Minas Gerais, ele estava nos ombros de um segurança, de um apoiador, enfim. São imagens de um líder de um movimento, realmente que os seus apoiadores atenderam um chamado. Existe o risco de Nicolas ocupar esse espaço, essa figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e continuar sendo uma direita mais jovem, mais nova, que fala com os jovens, que tem uma outra forma de governar? Ou Nicolas não vai ocupar esse espaço da figura do ex-presidente? Bruno, você tocou exatamente no ponto que eu tocaria. E não é uma novidade. Pablo Marçal,
gostemos ou não, já fez isso nas eleições de 2024, obviamente em menor grau em relação ao que faz agora Nicolas Ferreira. É importante nós observarmos, Nicolas foi objeto de críticas contundentes e públicas de Eduardo Bolsonaro. E o único filho do ex-presidente que esteve na passeata foi Carlos Bolsonaro, mas em nenhum momento na frente, ao lado de Nicolas. Diante de todo esse contexto e diante da indicação de Flávio Bolsonaro como candidato do grupo bolsonarista, algumas informações já são perceptíveis. Primeiro, a direita e diversos candidatos periféricos dentro do bolsonarismo perceberam que este é um movimento personalista e se eles têm a expectativa de crescerem politicamente, não poderão fazê-lo dentro deste movimento. Em segundo lugar, Nicolas Ferreira, assim como Tarcísio de Freitas, vai criando vida própria. E esta vida própria longe do bolsonarismo. A Cássio Miranda, aqui ao vivo, com a repercussão sobre essa caminhada do deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais até a capital federal, reuniu vários parlamentares vindo de outros estados, tudo para estar ao lado de Nicolas Ferreira. Agora, a ver como será essa repercussão, como isso vai chegar. Com quem eu conversei, inclusive, ainda ontem, da oposição, há uma ideia agora de replicar esse tipo de ato, reacender essas manifestações de forma regional, levar para os seus estados. Agora, qual será essa adesão? A gente também vai acompanhar aqui ao vivo na Jovem Pan, nessa intensa cobertura também eleitoral que já está começando para 2026.